Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça e paz, irmãos, é com muita alegria que mais um domingo na casa do Senhor vimos a este local para rendermos graças e adorar a este Deus que tem feito grandes coisas e maravilhas por nós. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Muitas vezes nós não entendemos e às vezes não compreendemos algumas coisas, mas Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita bondade, tem suprido todas as nossas necessidades. E mais uma vez, neste local chamado Casa de Oração, nós estamos aqui para poder cultuar a esse Deus maravilhoso, que já se faz presente em nosso meio através do Espírito Santo. E nós aqui devemos render a Ele toda a honra, toda a glória que Ele merece, porque Ele é um Deus santo. Nós, mesmos assentados, eu convido os irmãos para cantarem o hino de número 13, Contemplação. Estejamos bem atentos a esta letra, falando da santidade de Deus e da soberania. Mesmo assentado, hino de número 13, Contemplação, louvemos ao Senhor. Se no cego sol ardente, quando visto o seu fulgor, quem contemplará aquele que no sol é Criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amados no Senhor, somos todos bem-vindos a este local e adoramos o Senhor agora no momento de adoração. Convido a amada igreja que coloquemos em pé e juntos faremos a leitura em uma só voz do Salmo de número 99 em adoração ao nosso Deus. Leitura bíblica do Salmo de número 99, aonde leremos todos a uma só voz, rendendo graça e reconhecendo a santidade e a soberania deste Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Leiamos. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações.
Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes na coluna de nuvem e eles obedeciam os seus mandamentos e os decretos que lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor, nosso Deus. Para ele tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Este é o nosso Deus, um Deus maravilhoso, que adoraremos agora a Ele em oração. Oremos. Pai Santo, Deus bendito, de infinita graça e misericórdia, te rendemos, Senhor, e te adoramos, porque o Senhor tem suprido todas as coisas que precisamos. Te adoramos porque o Senhor criou todas as coisas e colocou para nós, para que pudéssemos desfrutar disso. Te adoramos porque é grande, porque és misericordioso e também és Deus perdoador. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que tem feito até o presente momento. Rendemos graças a Ti, Senhor. Fique conosco neste culto e temos a certeza que já se faz presente em nosso meio através do Teu Espírito. Fique conosco, Te louvaremos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Passamos agora para o momento dos louvores, onde o grupo de louvor estará entoando cânticos espirituais. Louvemos ao Senhor. Boa noite, amada igreja, que a paz do Senhor Jesus reine em nosso meio. Amém? Versos de louvor ao invés de espírito
de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça. Consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luta estão uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Criou o céu,
pedir aos irmãos que possam se assentar e cantemos mais um cântico. Esse cântico diz que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Um cântico é uma palavra de Jó, no livro de Jó, que se refere a esse cântico. Que você possa também ter essa mesma palavra que Jó teve diante do Senhor, conhecendo o Senhor nosso Deus. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te contigo andar. Tu és o Rei Supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Amém, Senhor. A palavra está com... Irmãos, passamos para o momento da nossa liturgia, um momento de intercessão. E esse momento nós devemos elevar a Deus as nossas orações, as nossas súplicas e queixumes, porque temos a certeza que Ele nos ouve. Então, esse momento de intercessão, nós lembramos de alguns pedidos especiais. Os irmãos que têm um boletim podem acompanhar os nomes no cantinho de oração. Nós devemos também lembrar da família Brusasco, que está enlutada. Pedimos a Deus que o Espírito Santo conforte o coração. A Cristina, a esposa do presbítero Almir, também passará por alguns exames de saúde. Estejamos também orando e clamando a Deus por isso. Lembramos também da nossa irmã Maria Bolonha, que também está passando por um tratamento, e aos outros irmãos que estão elencados no cantinho de oração. E se você tem um desejo ou um pedido no seu coração, você ir no seu local com Cristo agora em oração silenciosa por uns instantes, clame a Deus, que temos a certeza que Ele nos ouve. Logo após estes instantes, eu convido o presbítero Silas que nos faça, Deus, uma oração. Fiquemos alguns instantes e oremos.
Bondoso e eterno Pai, louvamos-te, ó Deus, porque tu criaste o mundo e tudo que nele há. A terra, o mar, os astros que estão no céu, os animais da terra e do mar. E criaste o homem à tua imagem. Bondoso Deus, agradecemos-te, ó Deus, por isso. Agradecemos-te porque tu nos tens amparado durante todos os dias da nossa vida. Louvamos-te, ó Deus, por tudo isso. E te pedimos, ó Deus, que tu venhas estar conosco, ouvindo as orações dos teus servos, que nesta hora te dirigiram, ó Deus. Ouve as nossas orações, perdoa-nos, ó Deus, porque sem o teu perdão, jamais poderíamos ter a graça de um dia estar contigo. Orienta-nos e ensina-nos a orar, em nome de Jesus. Amém. Momento da edificação e da palavra de Deus. Lembrando que o reverendo Luiz Fernando não está presente hoje, seria o presbítero Kleber o pregador, mas por motivos que já conhecemos, o presbítero Agenor estará nos trazendo a palavra nesta noite. No boletim saiu o texto de 2 Pedro 3, mas nós vamos ler Colossenses, capítulo 3, os versículos de 1 a 17. Colossenses, capítulo 3, os versículos de 1 a 17 que servirão para a nossa meditação nesta noite. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai.
Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai querido, pela Tua palavra, pela unção do Teu Santo Espírito, ó Pai, a qual invocamos, ó Deus, pelo Teu poder nessa noite, diminuindo o Teu servo, ó Pai, e falando através dele ao Teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Meus irmãos, devido às circunstâncias, quando nós fomos convidados para falar essa noite, do tema está dentro de um propósito que nós temos como conselho na UPA, de uns tempos para cá, trabalhando alguns assuntos que têm levado os nossos adolescentes, mas também em algumas oportunidades, quando falamos aos jovens na escola dominical, tem levado-os a enfrentar uma cultura a qual muitos da minha idade, ou talvez os mais velhos, possam também fazer essa referência, dizendo que dias difíceis eles estão enfrentando. Assim como nós enfrentamos os nossos dias difíceis na idade da adolescência e da juventude, agora nós estamos incumbidos de orientá-los de acordo com a palavra de Deus para ter uma vida santa e uma vida que se destaque numa sociedade consumista devido ao capitalismo, mas também uma sociedade que está sendo levada rapidamente longe do nosso Deus. Então, essa noite, essa palavra é destinada a todos nós, mas muito me falou ao coração, e é por isso que eu preferi esse texto, quando falei com o reverendo, para falar dessas coisas, sobre a evidência, ou as evidências do novo nascimento, na vida daqueles que foram escolhidos por Deus. Também falo sempre aos adolescentes, e procuro ser o mais claro possível, de falar da importância dos valores e as referências bíblicas como uma regra de conduta cristã. E conforme os nossos padrões confessionais, dando uma segurança ou servindo de um filtro para uma vida mais próxima daquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas, já que estamos falando de santidade. Porque estamos inseridos numa sociedade onde a cultura globalizada tem feito os valores simplesmente serem pulverizados como ética cristã ou ética na sociedade, destruindo os lares, as famílias, onde se fala muito de valores familiares, mas a sociedade em si já está perdendo a referência de família. E isso é muito triste, porque nós sabemos, e bem sabemos, que as famílias são os pilares da igreja, conforme a vontade de nosso Senhor Jesus. Reportando a esse texto, essa parte do texto, onde Paulo escreve para a igreja de Colossos, a cidade de Colossos era uma cidade da Frígia, da província romana da Ásia, e semelhantemente a Hierápolis e a Laodiceia, ficava situada no vale do rio Lico. Sua importância anterior viu-se diminuída nos tempos do Neotestamentário, e depois ainda foi mais reduzida por um desastroso terremoto durante o reinado de Nero. O que eu quero dizer com isso? A cidade já foi, usando até a palavra, de grande importância, antes dessa passagem da igreja. Era uma cidade próxima ao caminho em que Roma utilizava para logística de armamento e alimentação. Era uma região rica, na extração de lã, só que ela estava sendo reduzida porque deixou de ser importante para o Império de Roma. Então essa cidade era uma cidade agora não mais poderosa nesses dias.
E outra característica importante é que Paulo não foi o fundador dessa igreja. Apesar de ele estar escrevendo para a igreja de Colossos, não foi ele que fundou-a, pois ele nem tinha visitado e possivelmente nem conseguiu visitar essa igreja quando escreveu essa epístola. Durante a sua segunda viagem missionária, passou ao norte do vale do rio Lico. E isso a gente pode ver lá em Atos, capítulo 16, né? Essa passagem. Durante a sua terceira viagem missionária, Paulo esteve em Éfeso, onde foi gasto ali provavelmente mais de 3 anos, como sendo o centro dos seus labores, por causa da dificuldade que a igreja vivia naqueles dias. Então ele gastou muito tempo ali, e talvez no coração dele o desejo fosse chegar até a igreja de Colossos, né? Mas o evangelho chegou a esse local através de Epáfras, o escravo que esteve com ele. E aí no capítulo 1 é contado isso, né, no versículo 7, que Epáfras esteve visitando Paulo no período que ele esteve aprisionado em Roma durante 2 anos. A maioria dos crentes dali se compunha de gentios, mas desde o tempo de Antíoco o Grande começaram a aparecer consideráveis e influentes povos e judeus naquela circunvizinhança. 2 questões especialmente chamaram a atenção de Paulo sobre a igreja em Colossos, ocasionando então a necessidade da escrita dessa carta. Primeiramente, ele estava escrevendo e enviando um mensageiro a Filemon, que estava em Colossos, em conexão com seu escravo fugitivo, mas agora convertido, Onésimo. E isso a gente pode ver lá em Filemon, quando Paulo escreve para Timóteo, onde Onésimo era escravo dele, e ele escreve pedindo para que Timóteo perdoe Onésimo. Em segundo lugar, Epáfras leva a Paulo um relatório sobre a igreja em Colossos, no qual foram incluídos muitos pontos encorajadores. Ainda aí no capítulo 1, ele fala disso, mas também certas notícias desinquietantes sobre o ensino falso que ameaçava desviar seus membros da verdade de Cristo também foram passados para Paulo por Epáfras. Conforme a sua maneira característica, Paulo enfrentou o desafio confrontando com o ensino positivo e não por meio de um confrontamento ponto a ponto. Paulo tratava assim nas suas cartas, quando ele as endereçava. Por esse motivo, não sabemos com exatidão tudo quanto estava envolvido ainda mais naquele contexto de igreja, naquelas dificuldades que ele estava enfrentando. Então não é possível saber bem ao certo. Mas 3 coisas nós conseguimos destacar dessas dificuldades. Primeiro, na igreja de Colossos, era dado um importante lugar aos poderes do mundo espiritual, em detrimento da posição que devia ser ocupada por Cristo. Então a igreja, por conhecer o Evangelho e também ter acesso às cartas do Antigo Testamento, começaram a dar muita importância para aquelas questões mais visíveis no Antigo Testamento. E muitas dessas eram as questões sobrenaturais, ou quando os anjos levaram as notícias, ou faziam aquelas missões, isso era para eles bastante relevante. Em algumas situações, quando a própria ação dos anjos levaram a concepção de Maria ao Senhor Jesus, em algumas outras oportunidades. Então esses assuntos se relevavam mais para eles. O segundo era que era dada grande importância às observâncias externas, tais como as festas e os jejuns do povo, as festas de luas novas e dos sábados, e provavelmente também a circuncisão. Então esses fatos eram de grande importância, e as informações mais rápidas que eles tinham sobre isso
eles utilizavam isso para o ensinamento do povo. Então percebam que não existia até então um trabalho de um apóstolo ou de um discípulo, porque a mensagem chegou através do escravo. Então as informações que eles tinham é passado para Paulo, e Paulo então faz essa carta para destacar esses assuntos e contribuir então para que o ensino seja mais voltado para aquilo que o Evangelho foi destinado. Essas coisas eram exibidas orgulhosamente como o verdadeiro caminho da autodisciplina e da sujeição da carne. Então o povo, nas festas, nas datas importantes, eles utilizavam-se disso como se aquilo fosse motivo para a santificação das suas vidas, e reservavam-se então dos encontros sociais, daquilo que acontecia na própria cidade, e eles se reservavam e naquilo encontravam então o suprimento para uma vida santa. Então nós percebemos que existia uma importância no próprio calendário judaico, né? Então eles utilizavam-se disso como um padrão, uma referência de uma vida próxima daquilo que o Senhor Jesus desejava da vida daquela igreja. E o terceiro ponto para se destacar, a característica desse erro, são os falsos mestres. Eles se orgulhavam de possuir filosofia superior. Filosofias que sofriam influências diversas, possivelmente gnóstica judaica, as greco-romanas, as teologias, ou melhor, as filosofias gregas e os sincretismos religiosos que influenciavam e davam a esses homens conhecimento dos quais eles se achavam num nível, um patamar superior aos membros da igreja, e aquilo se formavam ou blindavam esses homens como se fossem grandes e experientes, aumentando então o seu orgulho e menosprezando os mais infelizes, os mais pobres daquela igreja. Com a bagagem que o apóstolo Paulo tinha e o desafio de pregar aos gentios que ele carregava com ele, após a sua conversão por Jesus, depois do preparo, né, na igreja, seus conhecimentos sempre se chocavam com esses princípios religiosos, principalmente dos outros povos. Então Paulo, com a sua bagagem de conhecimento, sempre entrava em confronto. Mas ele tinha um jeito peculiar de tratar esse assunto, ou esses assuntos, quando ele se encontrava nessa situação, né, para se fazer entender. Muitas vezes a característica da própria cultura era utilizada por Paulo no local. Um exemplo é quando Paulo esteve lá em Atenas. O que ele fez? Olhando todos aqueles ídolos, ele olhou observou que aquele Deus desconhecido, ele podia se utilizar daquilo para influenciar e levar a palavra, a mensagem de Deus ao povo de Atenas. E assim ele fez. E é interessante que Paulo faz isso também na igreja de Colossos, mas através das palavras dos filósofos, né? Porque aquele vocabulário culto, né? Um vocabulário rico, eles utilizavam muito as palavras conhecimento, sabedoria, entendimento, mistério, e percebam que nessa epístola Paulo usa muito essas palavras, né? E essa característica mostra que esses pontos Paulo trabalhava dessa forma. Então Paulo tratou esses três principais erros dessa igreja da seguinte forma. Do versículo 1 ao 4, Paulo está fazendo uma advertência específica contra o ensino falso e uma resposta apostólica ao mesmo. Então eu peço que os irmãos olhem aí, a gente vai ter que olhar um pouquinho antes para compreender o que nós estamos falando em Colossenses 2, de 20 a 23. Paulo escreve assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês submetem-se a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso,
pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Então percebam aqui o que Paulo está falando, como se as proibições daquilo que o povo fazia bastasse para que preservasse eles, tendo uma vida santa e não tendo contato com as coisas que levavam à pecaminosidade. Ele fala isso com essas palavras: não toque, não manuseie, não prove, né? Até mesmo falando de alimentos, porque o povo, ele não se alimentavam de algumas coisas por questões mesmo encontradas lá no Velho Testamento, que o povo não podia consumir, como sangue, animais mortos por estrangulamento, né, e algumas outras regras. Mas como se isso fosse suficiente para preservar o povo, né, em santidade. Então Paulo chama atenção de uma forma severa. Então Paulo trata este erro da igreja de Colossos, mostrando que era uma humildade mal orientada, pois exaltava os anjos e destacava as funções dos poderes espirituais do bem e o temor aos principados do mal. Então, a característica de anjos aqui é que também eles sofriam uma influência na questão de ensinamento sobre os astros. Então eles imaginavam também que os anjos controlavam o movimento do sol, da lua, dos outros astros celestes, de forma que aquele mistério, aquele sobrenatural, era suficiente então para que houvesse esse entendimento e esse conhecimento, como se esse mistério bastasse para que fossem diferentes. Enquanto que Cristo, que é quem é o Criador e Senhor de todas as coisas, tanto nos céus como na terra, sendo conquistador de todos os poderes da maldade. Essa afirmação também está em Colossenses, aí no capítulo 1, versículo 15, e também no capítulo 2, versículos 9 e 10. Paulo chama atenção dessa forma, mostrando que Cristo é o Senhor e conquistador de todos os poderes, do mal e do bem. A segunda forma dele tratar esse erro, do versículo 5 ao 11, Paulo fala assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então, de 5, 4 são relacionados à vida sexual. Então percebam que a maioria dos erros estão influenciados pelo desejo da carne. Então ele chama atenção desses 4, mas o 5º, que é a idolatria, por causa daquilo que eles criam na realidade. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Praticavam, eles não praticavam mais. Então a observância dos preceitos de Deus está na mudança. Eles não precisavam mais se preocupar com aquilo que eles viviam, pois agora tinham uma vida nova, uma vida com Cristo. Então a forma de viver e a forma de se relacionar como igreja estava ligada diretamente com a cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. O ascetismo era utilizado como forma de distanciamento físico e social, ou seja, a busca de conhecimento, de interpretações, dava a eles uma sensação de que se soubessem dessas coisas, uma forma de proteção também do povo, e esse povo era blindado então das influências do maligno, através da busca pelo conhecimento que enganosamente tornava-os orgulhosos e moralmente os levava ao pecado. Paulo trata este erro da igreja, mostrando que o caminho da santidade não é somente moral, que promove tão somente o orgulho espiritual, nem é o esforço autocentralizado que busca o controle sobre as paixões da carne, mas é antes o revestir-se de Cristo, concentrando nele, no Senhor, as próprias afeições, assim despindo-se de tudo quanto é contrário à sua vontade.
E Paulo fala assim, nessa nova vida, no versículo 11, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Não há discriminação. Não é porque uma pessoa é diferente, ou de um outro povo, ou de um outro status social, que ela deve ser tratada diferente. Não, na igreja não. E aqui fica observado, como está escrito aí, e nós já lemos esse texto, no capítulo 2, versículo 20, quando Paulo fala, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Então, é um erro aqui que as regras se tornem a barreira, a verdadeira barreira para aquele que quer viver de acordo com o que Jesus propõe. E a terceira forma que Paulo combateu aquele erro da igreja, nós percebemos nos versículos 12 até o 14, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ou como está na tradução, na tradução de Ferreira de Almeida, ele diz que o vínculo perfeito é o amor. Então, é um mandamento o amor para a vida do crente. Ele deve ser revestido pelo amor, porque é um mandamento. Ame ao seu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse amor, ele deve revestir e transformar o velho homem, o velho Adão, aquele que está dentro de nós e deseja, através dos apetites, né, e os desejos, as necessidades humanas, se sobressair e levar ao homem aquilo para que ele foi condenado, que é o inferno. Paulo trata esse erro mostrando que a verdadeira sabedoria não é alguma filosofia traçada pelo homem, mas é antes o mistério, ou o segredo revelado de Deus em Cristo, que habita em todos quanto recebem, sem fazer distinção de pessoas. Então, a distinção de pessoas por causa de nível social, ou status, ou a sua grau de autoridade dentro da igreja, essas coisas não podem existir, não podem morrer nelas, essas diferenças, né? Elas existem na igreja para que haja então essa orientação e essa direção segundo a vontade e os preceitos daquilo que Deus escreveu na sua palavra. Conhecidas essas características, nós fazemos então algumas considerações de Paulo para a igreja. Dos versículos 15 ao 17, ele diz, e interessante que ele leva ou exorta a igreja, dizendo que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Interessante que ele usa no singular. Ele não fala isso no plural. Ele atinge singularmente, individualmente, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. É um convite para uma vida diferente. Não é uma vida de autoproteção, de autossegurança, preocupado com aquilo que vem de fora, que a igreja precisa viver sempre com essa preocupação de que alguém pode entrar aqui e blasfemar contra o nosso Deus, ou como alguém, um de nós, se levante e tente, de alguma forma, moralmente, restringir aquele que fala, ou aquele que está levando a palavra. Essas coisas podem acontecer. O inimigo é craque nessas coisas. Mas essas coisas não devem colocar o temor no nosso coração. E é por isso que nós buscamos essa paz que está em Cristo. E é por isso que nós desejamos que Ele nos dê isso, capacitando, então, como famílias
em Cristo. Uma vez que em Cristo, e Paulo fala isso nessa passagem, absorvendo esse entendimento que a igreja deve ter, Paulo chama os colossenses da igreja à unidade em Cristo. Por isso ele fala da necessidade do corpo, né? Para que eles tenham uma unidade e que vivam o evangelho que os alcançou. Sejam agradecidos e confiantes, porque Paulo se colocou disposto a levar a eles mais conhecimento necessário para uma vida de acordo com aquele padrão que eles buscavam, mas que eles não encontravam de uma forma tão fácil. Mas Paulo estava disposto a orientar e fez isso na carta, mas também capacitando então os discípulos ou aqueles que eram responsáveis, para que tenham sempre o seguinte princípio: Cristo é o Senhor da igreja. Então tudo o que Cristo é para a igreja, tudo o que Cristo fez para a igreja, isto é a referência para a igreja e nada mais. Esse valor, ele deve ser principalmente valorizado. Postas essas coisas, né, usando essa frase, aplicando a nossa realidade, ou a realidade da igreja, nós também destacamos 3 pontos para a nossa realidade cultural, mas também contemporânea, que nós temos vivido como a igreja de Cristo. O primeiro é o erro que devemos evitar: viver uma religiosidade superficial e falsa. Isso é possível. Quando damos os valores demais para as tradições, ou para as datas, ou para eventos da igreja, ou para momentos muitas vezes religiosos, mas que na verdade só nos levam a fazer aquilo como se fosse uma coisa automática. Isso é um erro que se deve evitar. Proibir por proibir. Isso não pode, assim como Paulo aqui exorta a igreja, isso não pode colocar, você não pode ir em tal lugar, você não deve ler isso, não ouça essa música. Essas coisas têm o seu valor, mas não são o principal, né? Porque dá a impressão que tudo é impuro, né? Tudo é do diabo. Todas essas coisas, na verdade, são barreiras que nós colocamos por não saber lidar com elas. Então, isso acontece dentro de casa com os nossos filhos. Nós proibimos os nossos filhos a fazer tal coisa. Ele pergunta por quê, às vezes a gente nem sabe por quê, porque sim. E coisas parecidas. Porque nós colocamos uma proibição, mas não temos ou não manuseamos aquele conhecimento de forma que eles compreendam isso. Então esse é um erro que deve se evitar, mas nós temos que ter sabedoria. E essa sabedoria vem pela palavra. Do que? De utilizar das coisas que Cristo nos ensinou para capacitar aquele que nós orientamos a não fazer tais coisas. Como isso? Filtrar aquilo que é prejudicial segundo os nossos padrões de fé. Ensinar os nossos filhos ou as crianças, a escola dominical, os padrões de fé ou os símbolos de fé da igreja, a confissão de Westminster, o catecismo maior e o menor, que são padrões de fé que são seguramente aquilo que foram extraídos da palavra de Deus para servir de orientação. Se os nossos filhos não conhecerem essas coisas, eles não saberão o motivo que deve os levar a evitar tal coisa, ou ouvir aquilo, ou ir em tal lugar. Nós precisamos capacitá-los, e isso deve acontecer dentro dos nossos lares, mas também na igreja. Isto é função da igreja, mas eles têm que amar essas coisas. Se os nossos filhos, as nossas crianças não tiverem acesso, eles não amarão, porque não conhecem. E o conhecimento chama a intimidade, e essa intimidade vem pelo ler a palavra de Deus, pela oração, pela comunhão com esse Deus que nos ama, mas também quer ter uma relação individual e singular, como Paulo fala aqui nesse versículo, quando ele fala que a paz de Cristo seja juiz em seu coração. Cada um tem que ter como referência a palavra de Deus, senão eles vão cometer o erro, e isso vai acontecer. Quiséssemos nós proibi-los, simplesmente proteger. A necessidade que nós temos é proteger os nossos filhos. Nós não queremos
Mas não adianta, vai chegar um ponto que eles vão se distanciar, e se eles não conhecerem a verdade, eles vão se entregar ao erro. Eles devem conhecer por si só os arcanos de Deus, os mistérios revelados para a igreja de Cristo, que são conhecidos então na igreja, na escola dominical, na classe de catecúmenos, na leitura da palavra. Quando o conselho decidiu convidar os adolescentes para fazer a classe de catecúmenos, a visão que se tem, a ideia é justamente essa. Se os nossos filhos, as crianças, têm condições de escolher lá na escola o que é certo e o que é errado, lá na rua, o que vê, o que não vê, a quantidade, a gama de informações que a tecnologia tem jogado cruelmente sobre todos nós, mas aos nossos jovens principalmente, que não existe estrutura educacional, não existe estrutura familiar que consiga dar um padrão que filtre essas coisas. Simplesmente, se as nossas crianças não tiverem um filtro colocado por Deus neles, não adianta. A gente vai chover no molhado. Nós vamos brigar sempre, porque não existe. O avanço da tecnologia está levando a isso. É cruel o que eles têm acesso e o que nós também podemos ter. E nós não temos controle sobre essas coisas. É somente pela misericórdia e pela graça de Deus que essas coisas podem ser cuidadas por Deus. Não sei se alguém daqui assistiu o filme A Vila, que uma comunidade, na verdade um grupo de pessoas, decidiram, por causa da violência das grandes cidades, daquelas atrocidades, eles resolveram viver uma vida como se fosse no século passado, dentro de uma proteção, de uma reserva, e ali eles viviam preservados de tudo que acontecia fora na sociedade. Então as crianças foram crescendo como se estivessem no século passado. E como não permitir que eles ultrapassassem as barreiras que levassem às divisões ou que levasse fora daquele lugar, daquela reserva. Eles criaram um mecanismo como se existisse um contrato com seres estranhos, seres que colocavam medo neles, monstros, para que eles tivessem medo de ultrapassar essa barreira. Então eles não ultrapassavam. Então quando alguém morria ou alguém resolvia ultrapassar e sumia, era porque eles ultrapassaram aquela linha de proteção. Mas o enredo do filme depois segue uma outra linha. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Nós podemos até colocar algumas linhas, preservando os nossos menores para que não passem. Mas a curiosidade, a natureza humana vai os levar a conhecer o outro lado. Se eles não possuírem aquilo que Deus coloca no coração deles, para que eles entendam que o Espírito Santo é aquele que testifica o que Deus deseja no seu coração e preserve a vida, ou não deixe eles ultrapassarem, porque aquilo vai levar à morte, tudo isso que eu estou falando não vai, por mais que eu fale, ou que você, pai, fale ou explique, não vai entrar no coração. Porque a natureza humana, o velho homem, o Adão, já está capacitado para ultrapassar essas barreiras. Ele fez isso. E o homem só é restaurado em Cristo. E ele só vai vencer essas barreiras, de forma que ele não mais os convide a fora daquilo que não está na vontade de Deus, simplesmente amando a Deus e fugindo dessas outras coisas. O segundo é evitar o erro de tornar eventos e a agenda como um ritual de nossas vidas, como tradição. Ou os eventos que acontecem, essas coisas não vão santificar a nossa vida. O calendário eclesiástico da própria igreja serve para nos orientar numa liturgia didática, para estarmos dentro dos preceitos de Deus e valorizarmos os padrões ou a base da nossa fé evangélica, mas também ligada aos apóstolos e à tradição daquilo que o Senhor Jesus usou para que se tenha uma vida de prazer nas coisas de Deus. As datas e tudo isso, para um culto sensato e representativo, para não perdermos esses fundamentos básicos da nossa fé. Simplesmente para sempre estar reavaliando isso.
Exemplo, o Natal, o nascimento do Salvador, né? Ou quando ele se fez homem para nos levar à salvação, a Páscoa, que tem o seu valor, tudo isso, ele é didático, eventos didáticos que a igreja deve trabalhar com zelo e aproveitar disso para que a geração que vem vindo aprenda a amar essas coisas também, mas a amar o Deus dessas coisas. E o terceiro e último, a filosofia do mundo, o conhecimento desorientado, o modismo, essa cultura globalizada que nós falamos, impulsionada pelo capitalismo, que leva a esse consumismo desenfreado, tudo isso faz parte da nossa vida, não tem como fugir. A busca pelo prazer que leva o homem para longe de Deus, tudo isso pode ser disfarçado de sabedoria. Depende da fonte, aonde eu busco conhecimento, em quais coisas eu levo de valor quando eu leio um livro que não é cristão, por exemplo. Quando eu assisto um filme, às vezes o valor que está naquele filme não está de acordo com os valores cristãos. Pode não significar nada, né? Mas também pode significar muita coisa. Porque Paulo nos convida a exercitar aquilo que o Senhor Jesus nos revestiu quando nos comprou com o seu sangue, né? Revestindo-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aí eu assisto um filme violento, ou assisto uma reportagem violenta antes de vir para o culto, por exemplo. Meu coração não vai estar um coração amoroso, não vai estar... Por quê? Nós somos psicológicos, né? Nós temos a nossa mente, o nosso entendimento também refletido por essas coisas, né? Isso mistura e atrapalha também os nossos sentimentos de amor e de comunhão. Resulta isso numa vida dúbia, né? Eu sou uma coisa aqui dentro, uma coisa lá fora. Dentro de casa eu sou de uma paz, mas lá no trabalho eu sou uma pessoa violenta em palavras, né? Uma pessoa agressiva. Tudo isso pode ser trazido por uma falsa religiosidade, uma filosofia vã, né? Uma filosofia falsa. Também a sensação de ser melhor que o outro, pelas coisas que eu possuo ou pelo que eu sou na sociedade. Também pode acontecer, e eu preciso evitar essas coisas. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor. Eu devo amá-lo. Eu sou igual a você. E eu também fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu tenho o meu ministério, você tem o seu. Eu tenho um dom, você também tem o seu. Essas coisas é que nivelam o povo de Deus. Enquanto que lá em Colossos o nivelamento não era esse. As pessoas não eram iguais, tinham diferenças. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo, ele se utilizava dessa situação para capacitar. Os que tinham mais conhecimento tinham e mais poder, ou mais financeiramente com poder acessível, né, para outras coisas. Paulo se utilizava disso para que eles alcançassem outros níveis da sociedade, para levar influência. Então, alguém que faz parte de uma sociedade fora da igreja, por exemplo, de uma sociedade, de um clube, alguma coisa, vai ter acesso ou conviver com pessoas daquele nível social. Então, você tem oportunidade nessas vidas. Aquele que tem um trabalho na sociedade, talvez mínimo, um faxineiro, por exemplo, né? Ele vai ter acesso a um nível da sociedade. E Paulo se usava disso. Mas isso não é um nivelamento que deve acontecer dentro da igreja, né? Podíamos ter aqui um general, né? Como já aconteceu numa igreja, uma vez eu vi um testemunho nessa situação, um general do exército numa igreja, eu não me recordo o nome, ele era diácono na igreja, e toda manhã de domingo ele varria a entrada da igreja, e quem era da igreja estava acostumado, quem ia visitar a igreja e o via varrendo, e sabia da posição desse homem militar, ficavam boquiabertos. Na igreja tem que ser assim, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Pode nos tornar influentes negativamente, se destacando pela posição social ou importância no grupo. E essas diferenças podem nos levar a pecar. E concluindo então, eu
usando aqui o texto aí de Colossenses 2:8, o apóstolo Paulo diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. A igreja precisa estar alerta. Não deve se isolar, mas facilitar os meios de conhecimento que tornem os membros da igreja capazes de discernir, sendo sal e luz no mundo. A igreja tem que promover isso, tem que capacitar a todos. Então a igreja deve ter esse entendimento, revestindo-se do amor de Cristo, revestindo-se daquilo que Deus capacitou, né, para que houvesse uma mudança de caráter, uma mudança de homem, né, por assim dizendo, utilizando-se dessas coisas, fazendo a diferença no mundo. Não temos como privar muitos de nós, ou até muitos dos nossos jovens e adolescentes, de um erro ser cometido. Por isso eu quero contar uma pequena história. Alguém já passou pela infeliz, mas também humilhante situação de estar carregando um saco de laranja no meio da rua, esse saco estourar, uma laranja, ou limão, uma maçã, as frutas redondas, né? Que aquilo sai e corre, é uma coisa humilhante. Mas também, para quem vê outra pessoa passar, ela pode ser também engraçada, né? Dificilmente você não vai rir. Dias desses eu estava passando ali pela avenida na hora do almoço, no cruzamento da Avenida dos Italianos com a Avenida Rio Branco, vocês sabem, próximo à rodoviária, aquilo é uma loucura. E um rapaz estava com a sua Monarch barra forte, apoiando o saco de laranja no meio das pernas, na bicicleta, e bem no meio do cruzamento, abriu, rasgou o saco, aquilo foi. Laranja bonita, né? Estava falando com o pai Railton ontem sobre laranja, e eu lembrei dessa história. E aí o que acontece? Aquelas laranjas correm. O que o cara conseguiu fazer é o que rapidamente com o pé segurar uma laranja, ou tentar jogar alguma mais próximo dele ali, mas o carro esmagou, o caminhão passou por cima, a moto, algumas foram para o bueiro, caíram naquela sujidade, naquela escuridão, algumas ultrapassaram toda aquela terrível cena e correram lá para debaixo das frondosas árvores ali da Avenida dos Italianos, uma cena lastimável. Alguns tentam até chutar para tentar jogar perto dele, mas joga a laranja mais longe. O que eu quero dizer com isso? A igreja deve ser como o braço desse homem. A igreja tem que ser um braço de Cristo, pronto para recolher aqueles que se dispersam por alguma influência ou alguma situação ruim na vida, que acabam se afastando da comunhão da igreja. A igreja tem que ser aquele braço que resgata, ou aquele pé, né? Mas lembrando de como um membro que rapidamente recolhe e protege. Não vamos conseguir impedir que algumas laranjas sejam esmagadas, que algumas caiam no bueiro, naquela podridão, na escuridão, e sejam destruídas. Tomando isso como ilustração de que não podemos privar os nossos filhos de terem contato com o mundo, ou de se saírem dessa nossa proteção como igreja ou como família, e estarem vulneráveis a essa situação. Alguns podem ser esmagados, outros, infelizmente, levados pela droga, pelos vícios, serem sugados pela escuridão, pela podridão. Mas também nós sabemos que temos aqueles, e cremos que temos aqueles que passarão por toda essa tragédia, não serão alcançados pela igreja, serão levados lá para longe, debaixo de uma sombra, mas em algum momento vão servir para matar a sede de um mendigo, ou de um gari, ou de uma criança com fome, ou de alguém que está passando a sua necessidade, e sorvirá, né, aquele líquido, matando a sede e dando um frescor. E esse que pode ser um dos nossos, pode ser nós mesmos, podem ter essa oportunidade de levar uma palavra, uma mensagem de salvação, fora da igreja, mas construindo o corpo de Cristo também,
distante de nós. Essa é a nossa esperança. E é isso que nós temos que ter como esperança. Que aqueles que saem da nossa igreja sejam também o braço, né, de Cristo, aonde quer que estejam. Que Deus nos ajude a sermos a verdadeira igreja de Cristo. Fiquemos em pé. Oremos. Pai nosso, O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino. Deus Santo de infinita graça e misericórdia, te louvamos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa e prestarmos esse culto. Findamos agora a nossa liturgia, mas temos a certeza que o Senhor continuará conosco durante esta semana. Por isso pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos capacite, nos ilumine, que os teus anjos nos protejam e nos guardem. Ajuda-nos nessa semana a sermos, Senhor, como o presbítero Agenor nos trouxe pela tua palavra, sermos ajudadores e procurarmos socorrer aquelas pessoas que precisam. Fique conosco. Oramos assim em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, leremos agora em uníssono Efésios capítulo de número 6, o versículo 23 e 24. Se alguém estiver com um boletim, também tem no finalzinho do boletim, mas também deve estar projetado. Leiamos. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em si. Amém. Podeis sentar, nós iremos cantar o hino 398. Outra vez cantamos. Ai, outra vez cantamos teu louvor, a uma voz ao templo teu deixou. Bendito és tu, conosco estás, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, se tu conosco até anoitecer, e do pecado, Pai, vem nos guardar. Ao virmos nós teu nome engrandecer.
fruir a cada instante nosso labotar e adentrando a pátria do poder, a paz perfeita iremos desfrutar.